Atenção, temos a previsão de mudança extrema no clima do Brasil nos próximos dias. Alerta de volume excepcional de chuva, tempestades, frente fria, massa de ar polar e o fim da onda de calor. O meio desta semana terá eventos climáticos extremos no Brasil. Será que vai chover na sua cidade? Quer saber a resposta? Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Temos um alerta para eventos climáticos extremos no Brasil nos próximos dias, devido à atuação de uma frente fria e uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas. Sim, é um alerta para eventos extremos de chuva volumosa e tempestades. Neste vídeo, vamos analisar também como será o outono 2024. Teremos um período sem El Niño e sem Laninha. O que vai acontecer? Tudo isso no vídeo de hoje. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Tá calor, tá fazendo frio, tá chovendo? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua participação é sempre muito importante. Antes de começar nossa análise, eu quero falar com você que tem alguma restrição alimentar, como intolerância ao glúten e à lactose, ou você não pode comer comidas que contenham açúcar. Em geral, vocês mulheres que cuidam bem da sua saúde precisam se virar para preparar refeições mais saudáveis, não é mesmo? Sabemos o quão difícil é ter diabetes, intolerância ao glúten e à lactose, colesterol alto e conviver com as restrições todos os dias. Você pode pensar que é uma sentença de prisão perpétua em que está atolado em injeções dolorosas e uma rotina de ter que negar a si mesmo os prazeres da comida para sempre. Mas estamos aqui para te provar o contrário. Nossas receitas auxiliam você a ter uma alimentação mais diversificada e a comer os mais diferentes e saborosos tipos de comidas e ainda pode manter o equilíbrio para que o excesso de açúcar no sangue não seja mais um problema para você. Mesmo que você se sinta perdida, ansiosa e mesmo que você não entenda nada sobre nutrição e alimentação saudável, coma bem sentindo o gosto dos alimentos e ainda tenha o controle da saúde de forma natural. No nosso livro digital você vai ter mais de 500 receitas testadas e aprovadas, todas sem glúten e sem açúcar, para todas as refeições do seu dia, desenvolvidas para proporcionar uma alimentação equilibrada, saborosa e prática, visando manter a saúde e o equilíbrio hormonal do seu corpo. Estamos falando de pratos variados, saborosos e suculentos. Você vai ter prazer em comer novamente. Para conhecer o nosso livro digital, clique no link na descrição deste vídeo ou no comentário fixado aqui embaixo. Eu tenho certeza de que com as nossas receitas você vai ter mais prazer em comer e vai se alimentar de forma saudável. Então, cuide bem da sua saúde e clique no link aqui embaixo. Vamos lá então? Alerta de volume excepcional no Sudeste. Sobe para quase 500 milímetros o acumulado de chuva previsto para o Rio de Janeiro. Tempestades e chuva extrema vai cair na região Sudeste nos próximos dias. Alerta máximo. Neste vídeo nós vamos analisar a situação de cada estado da região Sudeste e outras regiões do Brasil. E vamos falar também como será o outono 2024. Com frente fria intensa no Sudeste, o volume de chuva pode beirar os 500 milímetros até o fim de semana no Rio de Janeiro. O estado entra em alerta máximo para desastres. Os modelos climáticos continuam apostando em um alto volume de precipitação de chuvas para os primeiros dias do outono no Sudeste devido à chegada de uma intensa frente fria.
O volume excepcional pode beirar os 500 milímetros em poucos dias, o que coloca principalmente o estado do Rio de Janeiro em alerta máximo para desastres. O Rio de Janeiro entra em alerta máximo para desastres devido ao volume de chuva excepcional que pode chegar aos 500 milímetros até o próximo domingo, dia 24 de março. A frente fria vai se formar de maneira intensa e organizada a partir de duas áreas de baixa pressão atmosférica e vai começar a avançar pelo Brasil entre a noite desta quarta-feira, dia 20 de março, e a madrugada de quinta-feira, dia 21 de março. A previsão de tempo severo e volumes elevados também para o sul do Brasil, mas desta vez, ao que tudo indica, a frente fria vai gerar mais estragos quando chegar na região sudeste. Alerta máximo no Rio de Janeiro. Todo o sudeste pode ser impactado pelo avanço desta frente fria até o domingo, dia 24 de março, mas dos estados da região, o que mais deve ser atingido pelo alto volume de precipitação é o Rio de Janeiro. Praticamente todo o estado fluminense entra em alerta máximo para possíveis desastres relacionados a chuvas intensas. O volume de chuva total previsto até a noite de domingo é de quase 500 milímetros, o que é mais que suficiente para gerar alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra, o que coloca muita gente em risco iminente, principalmente quem mora em locais mais vulneráveis como encostas e morros que podem ceder com o solo encharcado. Além do alto volume de chuva, é preciso alerta também sobre a possibilidade de tempestades com ventos, trovoadas, descargas elétricas e queda de granizo. Antes da chegada da frente fria ao Rio de Janeiro, os termômetros ainda estarão registrando temperaturas de quase 40 graus, o que será um combustível para o tempo severo quando a frente fria chegar. A previsão é que no Rio de Janeiro a frente fria ganhe força a partir de sexta-feira, dia 22 de março. Atenção, tempo severo e chuva volumosa também em São Paulo. Antes da chuva intensa chegar ao estado do Rio de Janeiro, vai passar primeiro pelo estado de São Paulo. As instabilidades associadas à frente fria podem gerar as primeiras pancadas de chuva já na quinta-feira, dia 21 de março, não se descartando o potencial para tempo severo com raios e queda de granizo. Vale ressaltar, no entanto, que em São Paulo as chuvas mais intensas devem ocorrer de maneira mal distribuída, onde os maiores acumulados serão registrados na faixa leste, o que coloca em risco a região metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista, o Vale do Paraíba e especialmente o litoral norte. São esperados volumes em torno de 150 milímetros com capacidade para alagamentos e erosão em partes mais vulneráveis a isso. Apesar dos volumes mais expressivos na faixa leste paulista, outras regiões também podem ser impactadas pelas chuvas fortes e com volumes significativos no finalzinho desta semana. O norte do estado, por exemplo, pode registrar volumes elevados, o que será um alívio devido ao tempo mais seco e extremamente quente que tem predominado nos últimos dias. Risco de transtornos também em Minas Gerais. A frente fria que vai avançar pelo sudeste tende a organizar um canal de umidade que será capaz de mudar o tempo de maneira significativa em boa parte do estado de Minas Gerais, onde volumes elevados também podem ser registrados e gerar impactos até o domingo, dia 24. A metade sul mineira fica em risco para transtornos e prejuízos. A frente fria será mais forte e tende a organizar núcleos mais profundos de chuva sobre a zona da Mata Mineira devido à maior proximidade com o Rio de Janeiro, que tende a ser o mais atingido pela chuvarada. O volume de chuva previsto em território mineiro, no entanto, é menor comparado ao Rio, o que não significa que transtornos e prejuízos não possam ser registrados.
Então a população também precisa ficar atenta aos volumes que podem chegar ao menos à casa dos 170 milímetros. Apesar disso, podemos destacar que outras regionais de Minas Gerais também podem ser impactadas por esse episódio de chuva extrema nos próximos dias. No Triângulo Mineiro, são esperados acumulados em torno de 120 milímetros até o domingo, o que pode gerar alagamentos, enchentes e até erosão do solo. Por outro lado, como Minas Gerais é bem grande, o cenário pode ser bem diferente em cidades que ficam no norte do estado, principalmente na área que liga Montes Claros até Teófilo Otoni e Almenara, e é uma área que tende a receber apenas chuvas rápidas, isoladas e sem volumes expressivos, pelo menos por enquanto. Até o domingo não existe nenhuma grande preocupação para essa parte do estado. E atenção, a chuva também chega ao Espírito Santo. Assim como áreas mais ao norte de Minas Gerais, o Espírito Santo também sofrerá menor impacto dessa intensa frente fria. As instabilidades não devem avançar o suficiente para gerar chuvas mais organizadas e volumosas sobre o território capixaba, o que não significa que não tem previsão de chuva e até mesmo risco de temporais. O volume de chuva previsto é alto até o domingo, dia 24 de março, no sul do Espírito Santo. Acumulados em torno de 80 milímetros são esperados, o que já pode sim gerar transtornos como pontos de alagamentos, mas o risco de estrago é menor e menos abrangente. Nos próximos meses, o El Niño entrará na sua fase neutra, então ficaremos sem os seus efeitos, e a Laninha ainda não estará ativa. Então vamos passar para o próximo ponto desse vídeo, que vai falar sobre o seguinte: sem El Niño e Laninha, o que esperar do clima no outono do Brasil? Vamos fazer esta análise a partir de agora. Continue assistindo. Amanhã começa oficialmente o outono no Brasil. Essa estação, apesar da provável neutralidade do El Niño, promete ser de temperatura muito acima da média em grande parte do Brasil e extremos de chuva em diferentes regiões do país. O Brasil se despede do verão em meio a mais uma intensa onda de calor. Agora, o outono bate à porta, tendo início oficial nesta quarta-feira, dia 20 de março, e, por coincidência ou não, logo após o início do outono, as regiões que enfrentam calor intenso finalmente sentirão um alívio e declínio das temperaturas com a chegada de uma frente fria. O outono é uma estação de transição no Brasil, onde ainda podemos registrar dias com características de verão e dias que nos farão sentir já no inverno. Portanto, é muito comum nessa época do ano registrarmos grandes variações de temperaturas que podem ser sentidas em questões de dias ou horas. Ao longo do dia, podemos experimentar grandes amplitudes térmicas com temperaturas bem altas durante o dia e temperaturas frias principalmente à noite. As abruptas mudanças que ocorrem em questões de dias se dão devido à passagem de frentes frias que, a partir dessa época do ano, passam a trazer massas de ar mais frias para o continente. Em relação às chuvas, o outono marca o início do período seco para grande parte do Brasil, principalmente para o centro-oeste, sudeste, sul do norte e interior do nordeste. Porém, ainda podem ocorrer episódios de chuvas intensas e tempestades nessas regiões, associadas principalmente ao choque de massas de ar mais quente que ainda predomina sobre o continente, com o ar mais frio que passa a ser carregado com mais eficiência pelas frentes frias nesta época. O norte da região norte, o litoral da região nordeste experimentam sua estação chuvosa durante o período de outono, devido a principalmente a atuação da zona de convergência intertropical e aos ventos de leste que convergem sobre essas regiões. Na região sul, esse período também é marcado por chuvas que ocorrem principalmente devido à maior frequência de ciclones e frentes frias. E como será o outono sem El Niño ou Laninha? O El Niño, que é a fase positiva do El Niño Oscilação Sul, ainda segue ativo sobre o Pacífico tropical, mas já se encontra em seu estágio final, podendo acabar nos próximos meses. De acordo com a última atualização do diagnóstico da NOAA, no próximo trimestre de abril,
maio e junho temos 83% de chance de registrarmos a fase neutra do El Niño Oscilação Sul, ou seja, não teremos nenhum El Niño nem uma Laninha ativos durante o outono. De acordo com as previsões que temos, nos próximos meses podemos começar a observar o surgimento de anomalias negativas de temperatura da superfície do mar sobre o Pacífico Tropical Leste. Esse resfriamento das temperaturas da superfície do mar representa um indício do surgimento da Laninha para o próximo semestre de 2024, mas não significa que ela estará já ativa no outono. Pelas previsões da NOAA, a Laninha deverá surgir no trimestre de inverno, junho, julho e agosto, com 62% de probabilidade, portanto, se assim for, só vamos sentir seus efeitos na primavera. Apesar de ainda sentirmos alguns impactos do El Niño nos próximos meses, principalmente em relação às temperaturas, no trimestre de outono que se inicia, não esperamos nem um El Niño, nem uma Laninha no Pacífico tropical. A Laninha poderá dar indício de seu surgimento, mas não ficará ativa nesse período. O principal destaque nos oceanos será o Oceano Atlântico tropical, desde a costa da região nordeste até a porção mais a norte do Equador, onde serão registradas anomalias de temperatura da superfície do mar muito acima da média. Essas águas muito quentes irão prover mais umidade e calor para a atmosfera, o que por sua vez irá potencializar as chuvas associadas à banda da zona de convergência intertropical e o transporte de umidade para o extremo norte do Brasil. Então, o que esperar no clima do Brasil daqui para frente? A previsão sazonal para o trimestre de abril, maio e junho de 2024 indica uma tendência de temperaturas bem similar ao que estamos enfrentando nos últimos dias, de temperaturas bem acima do normal, climatológica em praticamente todo o Brasil, um reflexo dos efeitos do El Niño e combinada tendência do aquecimento global registrado nos últimos anos. Apenas algumas regiões do país registrarão temperaturas mais próximas à média ou ligeiramente acima dela, como o caso da porção leste do Nordeste e a porção sul da região sul. As regiões norte e a porção central do Brasil, pegando partes do centro-oeste, interior do Nordeste e Sudeste, serão as mais impactadas pelas temperaturas acima da média, podendo registrar anomalias de temperaturas de 2 graus ou mais em relação à média do trimestre. A boa notícia é que climatologicamente esse período não é de temperaturas tão altas igual ao verão, então mesmo com essas anomalias previstas, as temperaturas não serão tão altas quanto as registradas nos últimos dias em algumas regiões do Brasil. Em relação às chuvas, a previsão indica acumulados de chuvas dentro da média em grande parte do Brasil para o próximo trimestre, principalmente na região sul, sul das regiões Sudeste e Centro-Oeste, sul do Norte e no interior do Nordeste. No sul, o modelo indica uma tendência de chuvas acima do normal na faixa litorânea que se estende desde o Rio Grande do Sul até Santa Catarina. Por conta da atuação da zona de convergência intertropical potencializada pelas águas mais quentes do Atlântico tropical, a previsão indica que o litoral do Nordeste e o norte da região norte registrarão chuvas bem acima da média neste outono, podendo registrar anomalias de 50 a 200 milímetros. Por ser a estação chuvosa dessas regiões, essas anomalias poderão ser bem extremas e estar associadas a episódios de inundações e deslizamentos nessas regiões. Por fim, as porções norte das regiões Centro-Oeste e Sudeste seguirão a preocupante tendência de anomalias negativas de chuva no próximo trimestre, padrão que já foi observado durante o período úmido e que se perpetuará no início do período seco. E agora vamos fazer uma análise bem completa sobre a atuação de uma intensa frente fria e a chegada de uma massa de ar polar que vai mudar de maneira significativa o tempo no Brasil daqui para frente. O outono chega com tempo severo, frente fria intensa traz muita chuva e queda brusca nas temperaturas nas regiões sul e sudeste. O outono começa nesta semana já com mudanças bruscas no tempo no sul e no sudeste. O alerta é o avanço de uma frente fria que vai gerar muita chuva e queda acentuada nas temperaturas.
O outono vai começar nesta quarta-feira, dia 20 de março, às 0h06 pelo horário de Brasília, no hemisfério sul. A estação marcada por um período de transição do clima mais úmido e quente para o mais seco e frio, já deve começar com mudanças bruscas no tempo em partes do Brasil. As previsões que temos apostam em um outono mais quente que o normal, com desvios de até 2 graus na maior parte do território brasileiro. O período tende a ser mais úmido que o normal apenas na faixa norte do país. Apesar dessa projeção de chuvas dentro ou até mesmo abaixo da média na maior parte do país, em especial sobre o centro-sul, durante o outono, não significa que eventos extremos de chuva não possam acontecer. Por exemplo, os primeiros dias da estação, já nesta semana, serão marcados pelo avanço de uma intensa frente fria que vai gerar altos acumulados de precipitação, de chuva e uma queda acentuada de temperatura. E alerta de tempo severo no sul e no sudeste do Brasil. A semana começou com tempo instável e possibilidade de chuvas rápidas em boa parte do centro-sul do país, um cenário que vai marcar o finalzinho do verão deste ano. Aliás, até a noite de terça-feira, a noite de hoje, dia 19, cerca de 50 milímetros podem ser registrados na faixa oeste da região sul, desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina até pontos do Paraná. Fora isso, volumes elevados também podem atingir partes do sudeste devido ao avanço das instabilidades. Volumes em torno de 50 milímetros também são esperados no leste de São Paulo, em partes do Rio de Janeiro e da metade sul de Minas Gerais. Serão as últimas pancadas de verão em meio às altas temperaturas que servem como combustível para os temporais. O maior destaque desta semana é a chegada do outono na quarta-feira, dia 20 de março, e as mudanças bruscas no tempo que podem acontecer com o avanço de uma intensa frente fria. O sistema pode gerar volumes acima dos 300 milímetros no Rio de Janeiro. Uma intensa frente fria vai se formar através de 2 áreas de baixa pressão atmosférica. O sistema, que dessa vez vai chegar de maneira organizada ao sul do Brasil, pode gerar altos volumes de chuva, além de tempestades com ventos, trovoadas, raios e granizo. Na quarta-feira, dia 20 de março, o sistema pode provocar muitos danos em várias províncias do Uruguai e à noite chega até a fronteira com o estado gaúcho. Na quinta-feira, dia 21 de março, é que de fato essa frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, a qual pode gerar tempo severo e transtornos desde o extremo sul gaúcho até a fronteira oeste durante a madrugada e as primeiras horas da manhã. Não vai demorar muito para que a frente fria chegue até o norte do estado, deixando a capital, Porto Alegre, em alerta. Ao que tudo indica, essa frente fria vai avançar de maneira bem rápida pela região sul e pode provocar temporais e chuva volumosa também em Santa Catarina e no Paraná. Até a noite da quinta-feira, a tendência é que a frente fria já alcance os estados do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Na sexta-feira, dia 22 de março, a frente fria continua seu trajeto e a tendência é de chuva mais abrangente, intensa e forte sobre o sudeste. Aliás, terá muita umidade concentrada e uma atmosfera que antes estava muito quente. Isso será a combinação perfeita para o grande problema que pode acontecer. Atenção, existe um alto potencial para grandes estragos, prejuízos e até mesmo desastres no sudeste com o avanço da intensa frente fria. Volumes acima dos 500 milímetros podem ser registrados no Rio de Janeiro, o litoral norte de São Paulo e a zona da Mata Mineira também ficam em alerta máximo. A tendência é que volumes extremamente elevados atinjam o sudeste até a noite de sábado, dia 23 de março, com o avanço da frente fria. Os maiores acumulados ficarão concentrados nas áreas costeiras, mas é importante ressaltar também o alto potencial para transtornos no interior paulista e na metade sul de Minas Gerais, o que inclui cidades do Triângulo Mineiro. E teremos também a queda acentuada da temperatura. Conforme essa frente fria for avançando, uma trégua do calor intenso deve ser registrada em partes do centro-sul do país.
Como as mudanças no tempo vão começar pelo Rio Grande do Sul, já entre a noite da quarta e a manhã de quinta-feira, a temperatura vai cair primeiro por lá devido à chegada de uma massa de ar frio. Porém, a tendência é que essa massa de ar frio avance também pelos demais estados que serão impactados por essa frente fria até o final de semana, conforme a mudança no tempo, maior a presença de nuvens e chuva e principalmente a mudança na direção dos ventos. Assim vem a queda acentuada na temperatura, que pode ser de até 10 graus entre um dia e outro. Por exemplo, na quinta-feira são esperadas temperaturas máximas de 30 graus em São Paulo e 37 graus no Rio de Janeiro. Já na sexta-feira, vem a queda brusca após a passagem da frente fria. Então teremos máximas de 23 graus na capital paulista e 27 graus na capital fluminense. Podemos destacar, entretanto, que esta ainda não será a primeira onda de frio intenso do outono. As mínimas esperadas na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense são de 9 graus, ou seja, possibilidade zero para a ocorrência das primeiras geadas. Muito bem, neste vídeo nós analisamos juntos a chegada de uma massa de ar polar no Brasil nesta semana. Vimos a previsão de eventos climáticos extremos no Brasil nos próximos dias e analisamos também como será o outono 2024. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo com seu comentário. Comenta como está o tempo aí na sua cidade agora. Tá esse calorão que está aqui na minha cidade? Tá fazendo frio? Difícil, né? Tá chovendo? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link deste vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?